A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, são todos assim bem-vindos à casa do Senhor nessa manhã. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir depois também, que o Senhor possa abençoar a todos em o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, assim, nessa manhã, eu vejo que as palavras, ouvindo outras palavras de outros pastores aqui mesmo, outros pastores pela internet, nós vemos assim que há uma direção do Espírito Santo para as nossas vidas, porque estamos vivendo dias difíceis, dias de muitas lutas, estamos vivendo o que Jesus disse que nós iríamos viver, estamos vivendo o dia mau. Jesus nos ensinou que esse dia mau pode chegar um dia na nossa vida, e às vezes esse um dia pode durar mais dias. Estamos vivendo aí esses dias de enfermidades, de lutas, mas o Senhor, Ele tem sempre uma direção. O Senhor sempre Ele quer nos fortalecer, nos animar, nos encorajar em o nome de Jesus, amém? E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, onde nós podemos ver aqui dois homens e as atitudes desses dois homens. Dois reis, Saul e o rei Davi. Podemos ver aqui, até mesmo fazer uma analogia, como nós vemos que tudo tem as duas partes, né? Um homem espiritual e um homem carnal. Vemos que tudo existe os dois lados, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, a luz e as trevas. Sempre nós vemos isso, a alegria e a tristeza. Nós devemos refletir diante disso e nos posicionar e meditar na palavra para nós entendermos melhor e ver em qual posição nós estamos, como tem sido a nossa atitude diante de tempos difíceis, diante de uma provação, diante de uma luta, uma enfermidade, quando o tempo que nós perdemos entes queridos, uma falência de uma empresa, uma situação delicada em um matrimônio, uma situação com filho. Então nós devemos estar prontos, devemos estar refletindo. Nesses últimos dias, nós todos temos observado tantas coisas, mas para uma reflexão, para uma meditação, qual tem sido a nossa posição diante desses últimos dias e dos dias vindouros? Qual vai ser a nossa posição? E é tão interessante que aqui, até mesmo para fazer uma ilustração, nós vemos quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, e vemos aqui duas situações que o apóstolo Paulo orienta aquela igreja de Gálatas. Ele diz algo aqui tão tremendo acerca da obra da carne e da obra do Espírito. Ele diz que há sempre uma luta, uma guerra dentro de nós acerca dessas duas situações. E ele diz assim, em Gálatas 5, capítulo 16, ele diz, Gálatas 5, capítulo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Aleluia. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui ele está aconselhando, exortando a igreja. E trazendo essa palavra para os dias de hoje, nós somos a igreja. Então ele está querendo aqui nos ensinar algo aqui tremendo. E diz assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluia. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então nós vemos aqui que tremenda essa orientação do Senhor para as nossas vidas. O Senhor começa dizendo aqui, para que nós, digo porém, andai no Espírito. Ou seja, nós olhamos o tempo desse verbo aqui, nós vemos que está no gerúndio, que nós devemos sempre andar no Espírito, dar continuidade, não é só andar no Espírito quando nós estamos na igreja, louvando, adorando a Deus, quando está tudo bem na nossa vida, não, é o tempo todo, andar no Espírito. Nós devemos nos encher do Espírito Santo, o tempo todo, porque senão nós vamos correr riscos, nós vamos ficar vulneráveis diante das situações. Porque o diabo, nós sabemos, ele é o grande sedutor, ele seduz. E uma pessoa carnal, ela está assim pronta para ser seduzida. Uma pessoa que age na carne, não age no Espírito, ela está sempre pronta, com portas abertas, para que o diabo entre e a tentação venha se consumar na vida dessa pessoa. Ela pratica, ela constrói o pecado na sua mente, através das coisas que ela ouve, que ela vê. Mas se estamos buscando, andando no Espírito, essa artimanha do diabo, essa obra da carne, não vai se consolidar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Isso é triste, porque o apóstolo Paulo disse aqui que ele já havia advertido a igreja de Gálatas a respeito disso, e que eles conheciam essas obras, e nós conhecemos também. Quando nós olhamos, meus irmãos, até o cachorrinho da nossa casa sabe quando ele faz alguma coisa de errado. Ele esconde, pelo jeitinho dele. Sabe ou não sabe, Patrícia? E nós sabemos também quando há algo de errado. Porque nós temos o Espírito Santo que aponta, que ele mostra que as coisas não estão indo bem. Que nós devemos nos posicionar e entrar no Espírito e andar no Espírito o tempo todo. Senão nós vamos cair. Nós vamos começar a praticar essas obras da carne, que são terríveis, como nós lemos aqui. Então agora, diante disso, meus irmãos, abra a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Nós vemos aqui a figura de um homem. Embora ele foi ungido pelo Senhor, foi derramado azeite na cabeça dele, pelo profeta Samuel. Agora, nós, quando o Senhor nos chamou, nós somos ungidos para Deus, para alguma coisa, para uma obra, para um trabalho. Amém? Não existe ninguém aqui dentro que não tenha um propósito de Deus para que nós venhamos a realizar. Amém, meus irmãos? Embora aqui, numa situação dessa unção, foi porque o povo pediu um rei. O povo olhava e via os reis dos cananeus, o rei de... então nós queremos um rei para a gente também. Então, por uma ordem, uma decisão permissiva do Senhor, o Senhor deu a eles um rei.
Agora, vocês vão observar que esse rei aqui, ele agia de forma carnal o tempo todo, o tempo todo. E diz assim a palavra do Senhor. Pode deixar aberto aí, mas eu quero só fazer um comentário. Quando nós olhamos aqui no capítulo 9, nós vemos aqui dizendo assim, acerca de Saul. Ele diz assim: não sou benjamita não sou benjamita da menor das tribos de Israel, e minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Ou seja, é por essa fala que nós vamos ver que havia debilidades nele. Ele era um cara que o Senhor o chamou ali para que ele fosse rei, mas olha o pensamento dele. Até pode passar esse tipo de pensamento na nossa mente, mas nós devemos repreender esse pensamento e não viver diante desse pensamento. Porque ele diz aqui: mas eu sou menor, eu não sou ninguém, eu não sei nada, eu não posso assumir isso, eu não quero assumir, não é para mim. Mas é como nós vemos aqui que o Senhor, Ele capacita. Nós vemos aqui que diante disso, olhando aqui para o versículo 6 do capítulo 10, depois que ele foi ungido, que Samuel tomou um vaso e derramou sobre a sua cabeça, né? Diz assim: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Mas aqui diz versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então Deus, mesmo assim, Deus tinha um plano, Deus ungiu aquele homem. Agora, o que ele fez depois dessa unção, aí é outra história. Nós sabemos, e vamos ver algumas coisas aqui. Porque ele agia de forma carnal. Aqui nós vemos aqui que o Senhor liberou sobre ele, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Então, foi liberado aqui um Espírito da parte de Deus para aquele homem, para capacitar aquele homem, para que aquele homem profetizasse, para que saíssem as palavras de bênção da boca dele, para que caísse por terra aquele homem que... Nós vemos aqui um pouco para frente aqui, que quando eles queriam assim, colocar Saul diante do povo, foram procurar Saul, Saul estava sumido. Na hora principal ali de apresentar Saul para o povo de Israel, a Bíblia diz que ele estava escondido, por detrás das malas, por detrás do seu animal, escondido. São atitudes carnais. E nós vemos também que quando nós olhamos para Davi, nós vemos que o Senhor também tirou Davi de uma situação muito assim, muito, vamos dizer assim, quando o Senhor diz que eu te tirei por detrás das malhadas das ovelhas para que fosse príncipes diante do meu povo, para que fosse príncipe. Então tirou ele, um jovem, que estava cuidando das ovelhas do seu pai, morando lá atrás, vivendo lá atrás, eu te tirei por detrás das malhadas das ovelhas, tirou do curral das ovelhas. Mas as atitudes de Davi eram outras, era outro pensamento. Davi era espiritual, adorador, guerreiro, valente, não se escondia. Entende isso, meus irmãos? Então, olhando aqui, nós vemos que esse espírito veio para capacitá-lo mesmo. Diante da política, diante do povo, diante dos inimigos, diante das situações que ele teria que enfrentar, o Senhor falou com ele: olha, quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, em qualquer ocasião difícil, ocasião de guerra, ocasião de qualquer coisa, o Senhor ia dar vitória àquele homem. E assim é conosco. O Senhor quer nos dar vitória, o Senhor quer nos capacitar. Agora, o que nós temos feito diante dessa unção que o Senhor derramou e tem mais para derramar sobre a nossa vida? Como nós estamos agindo? Qual tem sido a nossa atitude? Então, quando vemos aqui, nós olhamos
Aqui, já no capítulo 13, que vocês estão abertos, diz assim, com a Bíblia aberta, diz assim, um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micamás e na região montanhosa de Betel. 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram? Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Então aqui começa a primeira situação. Por quê? Porque diz assim, versículo 5: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micamás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Olha para vocês verem. Então está aqui o primeiro grande desafio de Saul: reuniu uma multidão de inimigos. Sabe, na nossa vida, quando as coisas começam assim a ficar difíceis, que vem um problema aqui, vem outro ali, parece que não tem solução, parece que não vai ter jeito mais, e vem uma situação financeira, uma notícia ruim do filho, aquela coisa toda que acontece na nossa vida, a empresa, e começa ali, você olha assim, mas tem uma multidão de problemas. Como que eu vou fazer? Então aqui nós vamos ver, pode olhar quando essa mesma multidão, os mesmos inimigos filisteus se levantavam contra Davi. Olha quais eram as atitudes de Davi. Olha quais eram. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, quando Davi ali, eles foram surpreendidos, porque Davi havia saído para uma batalha. Quando ele volta, Ziclag estava totalmente destruída, tudo queimado. As crianças, as mulheres foram levadas. Olha que situação. Davi chorou. O povo, os homens que estavam com Davi, eles choraram. Doeu muito, foi muito triste. Que notícia é essa? E agora o que nós vamos fazer? Eles queriam apedrejar Davi, culpavam Davi por aquela situação. Mas Davi começou a orar e ele buscou o Senhor. E ele conversava com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele não tomava atitudes carnais. Ele disse: Senhor, eu posso subir contra eles? O Senhor pode. Vai que eu vou te dar vitória. Ninguém vai perder, vocês não vão perder ninguém nessa batalha. E com poucos homens, Davi subiu atrás daqueles filisteus e derrotou os filisteus, e ainda trouxe um grande despojo ainda para a sua família, para todo aquele povo. Entende, meus irmãos? Agora, quando nós vamos ver aqui, quando os filisteus se reuniram e tudo, olha a atitude do povo, olha a atitude dos guerreiros, do exército de Israel. Por quê? Porque eles tinham um líder fraco, eles tinham um líder carnal, eles tinham um líder que era medroso, era invejoso, agia totalmente nas obras da carne. E aqui diz que eles tomaram aqui, que nós vemos aqui, quando eles viram. Ou seja, vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos. São saídas humanas. Você não vê falar aqui Saul buscando ao Senhor e falando: Senhor, o que eu faço agora? Por onde eu vou? Me dá uma direção, me dá uma luz, me dá uma estratégia. Por outro lado, nós vemos sempre Davi buscando ao Senhor, sempre Davi consultando ao Senhor: Senhor, eu posso fazer isso, eu vou, eu fico, o que eu faço? Então é diferente. É nesse espírito que nós devemos andar, nesse espírito do Senhor,
buscando o Senhor, conhecendo cada vez mais o Senhor nosso Deus, seus atributos, a sua força, a sua bondade. Isso quem nos ensina, isso quem nos mostra, isso é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. O Espírito Santo nos mostra e revela realmente quem Deus é, quem Jesus Cristo é, o propósito do Senhor Jesus, Ele que prepara a noiva para o encontro com o Senhor nas nuvens. É Ele. Se não for assim, nós vamos tomar atitudes humanas, precipitadas, como aqui Saul tomou. Por isso o Senhor fala, ande no Espírito, seja bom. Fala do domínio próprio. O domínio próprio é um gomo do fruto do Espírito Santo que é muito importante para nós dominarmos essa situação, para nós dominarmos a força do pecado, das tentações na nossa vida. O Senhor disse a Caim, Caim, cabe a você dominar o seu pecado, cabe a você dominar essa situação, porque o pecado jaz à tua porta. Cabe a nós. Entende, meus irmãos? Então nós vemos aqui que eles tomaram saídas humanas, para você ver um exército que havia acabado de vencer uma batalha com os próprios filisteus. Eles se juntaram em maior número, é claro, mas o nosso Deus é maior do que esse número desses filisteus. Deus é maior do que os nossos problemas, do que as nossas aflições. Vai depender da nossa atitude. O que eu vou escolher? Como eu vou fazer, Senhor? Então, nós vemos aqui que eles se esconderam em túmulos. O medo faz isso. Isso aqui é medo. Isso aqui é falta do enchimento do Espírito Santo. Gera medo. Os discípulos, diante daquela situação ali, naquele barco, Jesus vem caminhando e eles gritaram, é um fantasma. O medo faz gerar fantasmas. Nós passamos a ver até fantasma. E diz aqui a palavra do Senhor, versículo 7, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gate e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, se encheu de temor. Temor, medo aqui mesmo, não é temor a Deus, não, temor de medo. Ou seja, entrou um medo generalizado. Porque quem guiava aquele povo, quem era o rei daquele povo, era medroso, era fraco. E diz assim, versículo 8, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Aqui quando ele resolve fazer alguma coisa, ele faz errado. Por quê? Porque nos versículos anteriores aqui, nós vemos que o profeta Samuel chegou para Saul e falou com ele, você me espera 7 dias. Eu é que vou oferecer as ofertas. Eu é que vou oferecer o sacrifício. Eu é que vou fazer aquilo que ele fez, que não era para ele fazer. As ofertas pacíficas, os holocaustos, não caberia aquele homem fazer. O profeta já tinha dado o caminho, né, pastor? Tinha dado o caminho para ele, espera 7 dias. Mas esse homem, como ele andava na carne, ele tomou a decisão precipitada. Ele fez o que era para não fazer. Meus irmãos, quando nós agimos ao meio ao desespero, às situações, às circunstâncias, aquilo que nós vemos, dá tudo errado, meus irmãos. Dá tudo errado. Por quê? Porque aquele fez o que não era para ele fazer. E diz a palavra do Senhor aqui no versículo 10. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, e Saul saiu-lhe ao seu encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micamás, eu disse comigo. Olha que terrível isso, meus irmãos. Quer dizer, ele falou, espera 7 dias. Quando Deus deu um prazo, espera, meus irmãos. O prazo de 7 dias, até meia-noite, continua sendo 7 dias ainda. Eu me lembro de um pastor amigo lá em Belo Horizonte, que chegou o dia de pagar o aluguel, esperou que domingo entrasse os recursos ali para ele saldar o aluguel dele na segunda-feira.
e não entrou. E ele foi para a igreja de manhã, contou o dinheiro, viu que não dava, e ele orou a Deus e falou assim: eu vou esperar. O horário do banco fechar é 4 horas. Eu vou esperar. Ele orou e colocou a cadeira diante da porta da igreja e ficou lá, esperando. Faltava 15 para as 4. Chegou um irmão com envelope de dízimo lá e falou: pastor, passei por aqui, vi a porta da igreja aberta, eu vou aproveitar e entregar meu dízimo. Pronto, acabou. Ele esperou no Senhor. Ele confiou, um homem espiritual, que crê que Deus é um Deus provedor, um Deus que não atrasa, um Deus que tem o controle do tempo, um Deus que sabe das nossas necessidades. E quando nós colocamos as nossas necessidades diante dele, segundo a palavra de Deus, ele é poderoso para fazer até mesmo infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ele entra no momento certo. O relógio nosso é o Cronos, do Senhor é Kairos, nós temos que andar no tempo Kairos. Porque ele não falha. Amém, meus irmãos? E vemos aqui que eu disse comigo, a pior coisa que tem é quando nós começamos a ouvir a nossa própria voz e deixamos de ouvir a voz de Deus. E ouvimos a voz contrária, pior ainda, a voz do diabo, porque quando ele nos pega nessa situação de medo, de pavor, ele nos leva a tomar decisões e atitudes que não são de Deus, que não são espirituais, são carnais. Eu disse comigo, e o mais interessante é que a voz que nós ouvimos, mesmo a voz contrária, a voz do diabo, a voz do inimigo, nós ouvimos com a nossa própria voz. Vocês já pararam para pensar isso? Porque se o diabo chega e fala no meu ouvido ou no ouvido de alguém, fala assim: você é um perdedor, ha, ha, ha. É lógico, você vai repreender na hora, fala: sai para lá, diabo, eu sou um vencedor, a palavra diz isso. Mas quando nós ouvimos a própria voz nossa, e quando nós passamos a dar ouvidos às circunstâncias, àquilo que nós vemos, e dá tudo errado, quando eu disse comigo mesmo. Ele tinha tido toda a orientação do profeta Samuel, mas devido às circunstâncias, esconderam em cavernas. Olha o que o medo faz: esconderam em túmulos. Alguém tem coragem de esconder no cemitério e passar uns dias lá escondido? Cavernas, penhascos, nos leva a tomar decisões assim terríveis. Essa é a situação. Versículo 12: e eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocausto. Ou seja, ele falando com ele mesmo, ele forçado pelas circunstâncias. Certa feita, o profeta Eliseu estava ali com seu moço, e eles estavam ali em uma casa, em um lugar, e tudo que o rei Ben-Hadad, parece, tudo que o rei ia projetar contra Israel, revelava o que aquele rei estava no coração, e o profeta Eliseu anunciava para o rei de Israel, e eles se preveniam e dava tudo certo. Agora, aí um dia, assim: quem está fazendo isso? Não pode, eu tenho até um pensamento meu aqui, o Israel fica sabendo. Aí descobriram que era o Eliseu ali, que tinha as visões, as revelações, e passava aquela direção, e o rei Ben-Hadad não conseguia êxito nas suas ofensivas ali. Então, eles estavam ali, quando amanheceu o dia, o moço de Eliseu saiu, acordou, abriu a porta, ele viu assim: nosso Deus, eles estavam todos cercados. Ou seja, ele viu ali que a circunstância ali era complicada. Ele viu que tinha um problemaço lá fora. E ele entrou gritando e chamando por Eliseu, e Eliseu, um homem extremamente espiritual, um profeta do Senhor, sai lá fora. Na hora que ele viu aquilo, ele não viu as circunstâncias, ele viu a promessa de Deus, a palavra de Deus, ele viu com os olhos de Deus. Entende, meus irmãos? E ele chega para aquele moço dele e fala assim, ele pôs a mão nos olhos dele e falou assim: abra os olhos desse homem. Na hora que ele abriu os olhos, eles viram lá que mais eram os guerreiros do Senhor, anjos, cavalos e cavaleiros que estavam ali para pelejar aquela peleja. Jeová Savaô, aquele quem peleja as nossas pelejas. Amém, meus irmãos?
Então nós temos que abrir os olhos, nós não podemos olhar para as circunstâncias. A promessa de Deus é maior do que tudo que existe, do que a circunstância, daquilo que nós vemos, daquilo que nós pensamos. Nós devemos andar no Espírito, em nome de Jesus. Senão as decisões serão assim sempre. Então, versículo 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O Senhor estava no controle de tudo, o Senhor sabia daquelas situações, mas o Senhor queria, diante daquela prova, daquela situação, daquelas circunstâncias, o Senhor queria aprovar o rei Saul, mas ele foi desaprovado. Por causa de quê? Por causa do medo. Um homem carnal, invejoso, o tempo todo partiu para poder matar Davi. Um homem terrível. O final dele foi o quê? Suicídio. Final triste, terrível. Porque a partir dali Deus queria naquele momento, com aquela situação, confirmar o reino. Entende, meus irmãos? E diz assim: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Então está vendo o que agrada a Deus? O que agrada a Deus são as atitudes de fé nossa, de coragem, de obedecer a Deus. Isso agrada a Deus. Por isso que o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui ele fez tudo errado. Ele diz: olha, o Senhor buscou para si. Eu quero te dizer mais: o Senhor continua buscando esses homens que agradam ao Senhor, essas mulheres, esses jovens que agradam ao Senhor, homens e mulheres tementes a Deus, que buscam, que quer comunhão com o Senhor, homens de oração, de jejum, de palavra. Amém, meus irmãos? E diz assim: e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que situação! Guardar, meus irmãos, ela tem um significado de praticar. Praticar. De ter atitude. Em toda palavra que é pregada nesse altar, em todos os lugares, em todas as igrejas do mundo inteiro, o que o Senhor espera? Espera uma atitude nossa diante da palavra que foi proclamada. Se eu vejo que certa coisa que eu estou praticando, e a palavra saiu da boca de Deus através de um pregador, de um ministro, de um evangelista, de um profeta, então obedeça. Comece a praticar aquilo imediatamente, você vai ver, nós vamos ver o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele nos ungiu para qualquer circunstância, seja lá o que for que está acontecendo. O Senhor libera espíritos, entende, meus irmãos? Havia sobre Daniel um espírito de excelência. Havia sobre Daniel um espírito de resolver problemas difíceis. Quem já leu isso? Está escrito. Havia em Daniel um espírito de resolver problemas difíceis. E o que mais nós temos é problemas difíceis para resolver. Mas ele libera. São espíritos da parte de Deus que ele libera ali para nos capacitar. Na construção do tabernáculo, olha lá, o Senhor ungiu com conhecimento para trabalhar com ouro, com prata, com madeira, ali, um espírito ali que vinha para capacitar naquela área que ele precisava. Agora, para finalizar, vai, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Esse capítulo aqui falando já da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
já havia ressuscitado, já haviam testemunhas, as pessoas já tinham visto, as mulheres já tinham visto que ele já tinha sido ressuscitado, aleluia. Mas aqui nós vemos no versículo 13, olha para você ver o que o medo produz, o que o desespero produz, o que é que a falta de fé, a falta de confiança, a esperança quando falta, olha o que acontece. A ansiedade, diz aqui a palavra do Senhor, 24:13, naquele mesmo dia, que dia? Da ressurreição de Jesus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. 2 discípulos de Jesus, que caminharam com ele, que viram os milagres, sobrenatural o tempo todo acontecendo, ressurreição, tantas coisas. E eles ouviram que Jesus disse para eles, que ele teria que partir, mas que ele iria enviar um igualzinho a ele, que era o Espírito Santo, consolador, encorajador. Sabia de tudo ele, Jesus não deixou nada escondido. Não deixou nada escondido. E diz assim, versículo 14, iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Então eles iam conversando a respeito de quê? Da morte de Jesus, do seu sacrifício, da dor que ele passou, né? Então eles não levaram em conta, e que eles já sabiam, nós vamos ver aqui, que Jesus já havia ressuscitado, mas mesmo assim eles continuavam a caminho e indo embora, uma vez que Jesus diz para que eles não saíssem de Jerusalém. Vocês vão ficar aqui, até que sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Vocês não vão sair daqui. Aí eles desobedeceram. E estavam indo embora, e já estava longe. A Bíblia diz aqui que eles estavam a 16 estádios, mais ou menos 12 quilômetros do lugar que Jesus falou para eles, que era para eles não saírem. Ou seja, tomaram uma decisão precipitada. Por quê? Por causa da circunstância, do medo. E agora, se eles mataram Jesus, o que vão fazer com a gente também? O que vai acontecer com a nossa vida? E lá iam eles conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que tremendo isso, o próprio Senhor Jesus, os dois lá iam conversando, mas que coisa, e agora o que vai ser da nossa vida? O que eu vou fazer? O próprio Jesus encostou naqueles homens e ia do lado deles, foi conversando com eles. E Jesus pergunta ainda, aconteceu que enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que estavam impedidos? Quantas vezes nós estamos numa situação difícil, Jesus está do nosso lado, Jesus está querendo nos orientar, nos dar uma direção, o Espírito Santo, e nós não damos ouvidos à voz do Espírito por causa do desespero, daquele problema que a gente passa a viver o problema. E o problema cresce, e o medo cresce. Se a gente der espaço para o medo, ele avança, isso é igual um cachorro. Se você avançar, ele não vai vir, mas se você começar a correr, ele corre atrás de você, e ele cresce, olha para trás, e um cachorrinho pequenininho assim, igual da Patrícia, daqui a um pouco ele está desse tamanho assim, e vira aquela coisa. É isso mesmo que acontece. A gente passa a ver fantasma, olhando para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades. Aí diz a palavra do Senhor aqui, versículo 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Estavam falando com Jesus, a Bíblia que está dizendo isso aqui. Eles começaram a bater boca com Jesus. Quantas vezes nós nos pegamos batendo boca com Jesus? Discutindo, batendo de frente com o Espírito Santo, sendo que Ele está ali para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar uma direção, para a gente sair daquele sufoco, daquela luta, daquela tentação. E diz assim, versículo 19, e lhes perguntou quais? Tem hora que eu fico olhando para Jesus assim, eu fico pensando, Jesus, quais? Né? Dando linha para eles, né? Para ver até onde eles iam chegar. Que problemas? Eu não estou sabendo de nada não. Jesus não é um Jesus de problema.
Amém? Jesus é Jesus de solução. Para que os problemas? Vocês vão ver aqui. Eu não estou vendo problema nenhum, não. Vocês estão chorando, vocês estão nervosos, vocês estão preocupados, é por minha causa. Olha eu aqui, acorda. E diz assim: ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e todo o povo. Aqui, eles sabiam quem Jesus era. Sabiam ou não sabiam? Eles falaram aqui, Jesus perguntou para ele, mas você não sabe? Você não sabe? Espera aí, o varão profeta, eles sabiam que Jesus era profeta, eles sabiam que Jesus era poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então por que eles saíram? Por que eles foram embora? Por que eles não reconheceram Jesus? Fico vendo, se a gente olhar assim para Jesus aqui, a gente vê como que o Senhor é compassivo conosco, né? Como que o Senhor é perdoador, como o Senhor tem paciência com a gente. Porque muitas vezes nós entramos nesse momento aqui com o Senhor. Mas Jesus apareceu para eles, Jesus foi lá buscar aqueles homens. Estavam indo embora. Entende, meus irmãos? E diz assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, olha só, é verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive. Aleluia. Então, eles já tinham tido pessoas, mulheres chegaram para ele e falaram assim: olha, ele ressuscitou, ele não está mais lá no túmulo, ele vive. Às vezes o desespero, a gente fica tão duro, o coração fecha tanto, a gente fica tão desesperado, que a gente passa a não ver nada. E diz a palavra do Senhor aqui: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer o que tudo os profetas disseram. Nécios. Sabe aquele momento que a gente chega, que a gente passa a não acreditar em um profeta mais, na palavra de Deus, naquilo que Deus pode fazer, a gente fica com o coração tão duro, o coração fica de pedra. Vocês estão vendo o que Deus quer fazer nessa manhã, meus irmãos? Vocês estão ligados? Porque a palavra tem um propósito. Eu creio que nessa manhã o Senhor quer quebrar corações, quer tirar o medo, o desespero, quer nos encher do Espírito Santo, quer nos capacitar a vencer os problemas difíceis da nossa vida. Tudo que eles fizeram aqui, essa atitude deles e tudo que Saul fez, o Senhor está dizendo para mim e para você: não faça isso, não haja desse jeito, não age desse jeito de maneira nenhuma. E diz aqui, versículo 26, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aleluia. A conversa começou a mudar agora. Aí começou a mudar. Fica conosco, Jesus. Vem cá, vamos sentar na mesa, vamos ter um momento de comunhão. Mas ainda assim eles não haviam percebido, mas começou a mudar algo dentro deles.
E diz a palavra do Senhor, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus tinha um propósito ali naquela caminhada com aqueles dois. Mas foi só no momento em que eles pararam. Há momento na nossa vida, nós temos que parar, sentar na mesa, ter comunhão com o Senhor, voltar, trazer aquela comunhão, falar com Deus, estar diante dEle, para que as escamas venham cair dos nossos olhos, para que os nossos ouvidos sejam desimpedidos de ouvir a voz, impedidos de ouvir a voz contrária. Entende, meus irmãos? E parou, eles reconheceram aqui imediatamente, se lhe abriram os olhos. Eles estavam cegos por não reconhecer Jesus. Mas aqui mudou tudo. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, quando Deus está falando conosco, quando a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo agindo, o nosso coração tem que arder diante da palavra de Deus. Tem que acontecer algo, tem que vibrar, tem que bater uma palma, tem que dar um aleluia, tem que começar ali a se encher, e aquela palavra ela tem um propósito na nossa vida. Nós temos que entender isso. Ele diz: por um acaso, vem cá, não ardia o seu coração quando lhes expunha a Escritura? Não precisa de responder, não, mas seu coração está ardendo nesse momento? Está ardendo. Tem que arder, tem que pegar fogo, tem que queimar a frieza, a mornidez, a religiosidade que há na nossa vida, tem que ser queimado, arder isso, arder aquela vibração de estar ouvindo a voz de Deus, de estar escutando a Deus, de estar ali disposto a obedecer a Deus, para que as coisas venham acontecer na nossa vida, para que o Espírito Santo possa agir. Amém. E diz assim: quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 com eles, ou seja, na mesma hora. Diga comigo, na mesma hora. Quando os olhos foram abertos, quando eles foram despertados, quando eles viram a necessidade de arder o coração quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala. Aqui, meus irmãos, naquela mesma hora nós temos que nos posicionar. Eles se posicionaram e voltaram para onde eles deveriam ter saído. Às vezes a gente erra, nós temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, às vezes a gente resolve tomar um atalho que não é de Deus e encontramos situações e a coisa ferve para o nosso lado, mas nós devemos voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído, da presença do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Daquele momento em que ele disse assim: olha, vocês não vão sair daqui, vocês vão ficar aqui. Jesus não condenou aqueles homens, mas Jesus deu uma direção para eles. Jesus agiu. O que mais Jesus queria era aquele momento de comunhão, aquele momento de nós nos assentarmos na mesa com o Senhor. Entende, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu vou passar a palavra para o pastor Guilherme, para que o Senhor possa produzir algo assim, de acordo com o que nós aprendemos hoje. Então, nesse mesmo dia, o Senhor está nos chamando a tomar uma posição, fazer uma reflexão. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Eu estou muito ansioso, eu tenho tomado decisões precipitadas, eu não tenho esperado o tempo de Deus. Eu tenho falado comigo mesmo: eu não vou conseguir mesmo não, a coisa está piorando, não tem jeito não. Eu nunca vi na palavra de Deus, eu creio que ninguém aqui nunca viu o Senhor dizendo para alguém: você é um fracassado, você é um perdedor, eu não vou te ajudar,
você não merece, você... Não, essas palavras que muitas vezes nós falamos conosco mesmo, não é palavra de Deus, é palavra humana, ou do diabo. Palavra humana. O que nós temos ouvido? Qual tem sido a nossa atitude diante desses dias? Qual vai ser a nossa atitude diante dos dias vindouros? Situações difíceis. Há muito tempo atrás, um irmão me ligou e ele disse: pastor, eu estou com uma arma na minha cabeça, eu vou me suicidar. Eu falei: que isso? Por quê? E eu sabia por quê, eu estava discipulando ele, estava trabalhando a vida daquele homem. Ele tinha atitudes carnais, já havia se convertido, mas com atitudes carnais ainda. Ele entrou numa ciranda financeira complicada, e ele fez uma associação com o gerente na época, gerente do Banco Itaú, e o gerente pegava as duplicatas frias que ele fazia, descontava tudo para ele, e virou um bolo aquela coisa. E o banco descobriu, demitiu o gerente e entrou com um processo contra o gerente. E ele falou: agora eu estou frito, agora eles vão me prender também. Homem casado, pai de filhos, trabalhador, mas estava agindo errado. E aí chegou a intimação na casa dele, da polícia civil, e ele pega o revólver e falou: eu vou morrer, eu vou me suicidar. Ele não abriu aquela intimação. Eu falei: espera, nós temos advogado. Na época tinha um advogado na igreja, o Dr. Carlos, que ele trabalhava para muitas pessoas na igreja de graça, ele oferecia seu trabalho, não cobrava honorários. Aí eu falei: o Dr. Carlos vai te ajudar, vamos lá, vai com ele nessa audiência, ouve ele lá na Polícia Civil, vai lá, ele vai te ajudar e tudo. E aí ele, graças a Deus, ele mudou a decisão dele. Marcamos, encontramos com o Dr. Carlos, o Dr. Carlos orientou ele, falou: eu vou lá no dia dessa audiência aí. E foi com ele, chegou lá, sabe o que era? Há um pouco tempo atrás ele tinha feito uma ocorrência policial lá, porque eles tinham arrombado o carro dele e roubaram o toca-fita dele. Na época era toca-fita ainda. E eles estavam querendo devolver o toca-fita para ele. Entende isso, meus irmãos? O rapaz ia suicidar. Ele tomou uma decisão precipitada, errada. Ele olhou para as circunstâncias. Aí na hora o mundo desabou em cima dele. Entende, meus irmãos? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o problema, ele vai chegar à nossa porta. Em nome de Jesus, que não chegue, mas pode chegar. Se chegar, nós temos que ter assim aquela firmeza no Senhor, no Espírito Santo. Se o Senhor está permitindo eu passar por isso, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Se de repente você está ansioso, preocupado, ou se vir porventura acontecer alguma coisa, uma situação difícil, o Senhor está nos preparando com essa palavra. E nós devemos tomar uma atitude diante dessa palavra. O nosso coração, nós temos que ir embora para casa agora com o nosso coração ardendo, fervendo, não só por causa dessa palavra, mas de todas as palavras que foram ministradas nesse templo, nesse altar. Em nome de Jesus. Toda palavra que o Senhor liberar para você na sua casa. Toda palavra de um profeta de Deus, um homem de Deus que for liberada, nós temos que crer. Nós temos que ter esperança, nós temos que aguardar no Senhor. Saul não aguardou. Hoje está fazendo 7 dias e Deus não chegou para resolver meu problema, então eu vou tomar uma decisão. Não faça isso em nome de Jesus. É isso que o Senhor está falando com a gente. Deus é a solução, Ele não é o problema. Deus é bom, Ele não é mau. Deus é misericordioso, compassivo, bondoso, perdoador. Um Deus que nos cura, um Deus que nos mostra exatamente quem Jesus Cristo é e a forma que nós devemos nos preparar para o encontro com Ele. O Espírito Santo está preparando uma noiva sem ruga, sem mácula, sem defeito, uma noiva gloriosa para encontrar com o Senhor. Eu já fiz dezenas, centenas de casamentos na minha vida. Eu nunca vi uma noiva feia, triste.
caída. Eu sempre vejo uma noiva entrando no altar e o noivo esperando, alegre, saltitante, coração batendo, chorando, olhando para aquela noiva entrando, adornada, bonita. Aleluia, aleluia. Deus, aleluia. Meu Deus, ativa essa palavra em nós, meu Deus. Acende o fogo em nós, meu Deus. Nós clamamos por um avivamento genuíno, meu Pai, por um arrependimento profundo, consistente, verdadeiro, genuíno, meu Deus, em nome de Jesus, no meio da tua igreja, meu Pai. Começando por nós, pastores, líderes, obreiros, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Abrimos o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Se nessa manhã tem alguém que estava pensando em se afastar, desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor te chama de volta e diz: olha, vem, fica comigo, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e ceiarei com você e você comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos capacita, Senhor, fala com Ele. Eu tenho tido dificuldade de resolver problemas, me capacita. Chama Ele para dentro da sua vida, chama Ele para dentro do seu coração, para que Ele possa te orientar, te guiar, abrir os teus olhos. O Espírito Santo é como uma bússola dentro de nós, ele sempre aponta o norte, ele sempre tem uma direção, ele sempre tem uma declaração de coragem para a nossa vida. Eis que eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu sou com você, eu nunca vou te deixar, nunca. Estarei com você até a consumação dos séculos. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Ainda temos um pouquinho de tempo para me passar a palavra, mas vamos adorar com uma canção. Se envolva agora nesse momento. Vá falando com Deus, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus te revelou, aquilo que falou com você. Tem uma atitude. Aleluia. Pai, és bem-vindo aqui. És bem-vindo, Senhor. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Pai, venha sobre nós. Se entregue agora para o Senhor totalmente. Com a tua. Esse é aquele momento em que eles se assentaram na mesa com o Senhor. Me incendia, me incendia. Aleluia. Me incendia. Oh Pai, Fala com Ele, vem me incendiar. bem-vindo aqui. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Oh Pai, venha sobre nós com a sua chama, me incendiar, me incendiar, me incendiar. Aleluia. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Deus. Vou deixar
vou deixar queimar meu coração. Aleluia. Sabe, meus irmãos, que venha nesse momento o Espírito do Senhor, da parte do Senhor, como veio sobre aquele tempo na vida de Saul, para o capacitar diante de tudo que ele ia enfrentar pela frente. Mas uma coisa o Espírito também disse: você vai profetizar, profetize sobre a sua casa. Comece a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece a dizer: eu serei próspero, eu já sou próspero, meus filhos já são do Senhor, meu esposo é do Senhor, as minhas finanças, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, libera sobre nós, ó Deus, libera. Profetize quando você chegar na sua casa, profetize quando você entrar no seu ambiente de trabalho, profetize sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, profetize, em nome de Jesus.